Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga. Estou de férias aqui direto da Bahia, né? O Fluminense não joga aqui na Bahia, mas tô tirando uma semaninha aqui tranquilo. Mas falando de Fluminense, gravando vídeo, fazendo as lives. Aliás, acompanhe aqui com a gente, tá bom? Vou falar desse vídeo de provável time, prováveis jogadores que vão a campo amanhã. É um jogo muito importante entre Fluminense e Mirassol, lá em Mirassol. E também vou dar a minha opinião ali e falar da importância do jogo de amanhã, tá? Não só na tabela, mas isso a gente vai falar um pouquinho melhor logo depois da vinheta. Vamos lá, vamos começar, mas antes de começar, vou pedir, por favor, você se inscreve no canal, tá? A galera tá se inscrevendo aí, obrigado por gente bater 16 mil inscritos. E se você já é inscrito, faz aquela função de deixar o like, que ajuda muito, tá bom? Mais uma vez, não tô no cenário normal, né? Mas também não é um cenário muito ruim que eu tô. Tô aqui descansando, mas acompanhando o Fluminense para falar de Fluminense, até porque é a nossa vida, né? A gente acompanha diariamente ali o Fluminense. Enfim, vamos lá, amanhã tem um jogo muito importante contra o Mirassol. E temos algumas dúvidas, né? Uma que, obviamente, o Serna não joga, que foi convocado. Eu acho que esse é o primeiro debate que a gente vai ter ali e vai debater. Claro que hoje a gente vai estar cobrindo ali pelo Jornada, né? Quem vai embarcar, né? Mais uma vez o Rafael vai estar. A gente está em todos os jogos do ano e não vai ser diferente esse ano. O Rafael vai representando a equipe do Jornada lá para Mirassol. E a gente vai ver quem embarca hoje, né? Com isso a gente já tira algumas dúvidas, se tem alguma novidade. Mas independente disso, Serna não joga e Serna é o nosso titular, né? Nosso ataque é composto por Serna e Canóbio nas pontas. E aí a gente vai para algumas dúvidas, né? Quem pode ser esse jogador que vai jogar no lugar do Serna? Entre as opções, o Soteldo seria o jogador óbvio para entrar, né? Pelo histórico com o Renato, pelos primeiros jogos ali, né? Do Zubeldia, mas no último jogo entrou Keno e entrou Santi Moreno. Então, assim, existe uma lógica de entrar o Soteldo, uma lógica que não é a bola em campo, que eu espero muito que o Zubeldia não faça isso, porque aí vai confirmar o que eu falei no vídeo de pós-jogo, que ele não está seguindo uma cartilha óbvia do Renato. Sempre falei, né? Desde que ele chegou eu falei que eu ia dar esse tempo de data FIFA para começar a respeitar mais ele, no sentido de as decisões serem mais responsabilidade dele, porque ele vai ter mais tempo para treinar. Então seria, na teoria, a partir do jogo contra o Juventude, que eu, como torcedor, colocaria a responsabilidade maior nele. Mas já tem algumas mudanças aí, tem John Kennedy e tal. Então, assim, o Soteldo entrando, eu acho que ele vai só repetir ali o arroz com feijão. Outra opção que tem seria o Keno, que entrou no último jogo. Cara, ele entrou, sei lá, 5 minutos de jogo, mas fez um gol de cabeça. Isso pra mim já credencia mais ele. E assim, o Keno tem 6 gols da temporada, não é tão poucos gols assim, né? Acho que o Keno é aquele jogador que irrita. Quando o Keno tá bem, todo mundo fecha aqui que ele sabe, vai pra linha de fundo e chuta e consegue cruzar, mas quando ele tá mal irrita, ele toma muita decisão errada, o Keno, né? Mas assim, eu hoje acho que o Keno faz mais sentido. Outra opção seria o Santi Moreno. Essa eu acho muito difícil, ele entrou faltando 1 minuto e não tinha nem rodagem com o Renato. Então essa me surpreenderia muito. Da mesma forma que Riquelme Felipe, que não teve muita rodagem com o Renato, Riquelme Felipe ou La Vega não teve rodagem nem com o Renato tanto e não jogou com ele ainda. Então esses jogadores não fazem sentido na minha cabeça ele começar com esse jogador. Não que eu não queira, mas não faz sentido. Teria uma opção de ele entrar com o John Kennedy aberto e o Cano como centroavante. Eu não gosto. Para mim o John Kennedy, ele é centroavante, ele é camisa 9 do Fluminense, mas assim, é uma camisa 9 com mais mobilidade, como era o Cauã Elias. Então eu não gosto de ver o John Kennedy aberto com outro centroavante. Acho que o Fluminense vai ficar muito travado e dependendo do Canóbio ali em velocidade, que também não acho que o Serna é que faz essa função melhor. E a outra opção seria o Lima. O Lima entrar nesse time, o Lima que veio entrando bem os 3 jogos do Zubeldia, o Lima joga bem. A gente vai colocar aqui a estreia contra o Botafogo, ele entra e faz o gol. Contra o Sport, ele dá um bom passe pro John Kennedy fazer um gol e uma finalização linda que o goleiro faz um defesaço. E entrou agora e colocou a bola com a mão na cabeça do Keno. E o melhor momento do Lima no Fluminense foi jogando na ponta esquerda. Acho que a gente muda muito a característica, mas eu colocaria o Lima de ponta esquerda. Já estou aqui me precipitando aqui falando qual a minha opção de todas essas, né? Eu iria de Lima na ponta esquerda e o Acosta centralizado, mas muitas vezes os dois fazendo essa troca. O Acosta cai um pouco mais para a esquerda
o Lima centraliza, ou então se o Acosta se sentir melhor jogando na direita, né? Aí eu confesso que eu não sei direito. Aí joga o Canó pra esquerda, que já durante o jogo acontece algumas vezes do Canó inverter com o Serna, mas meu time titular, iria com o Lima no lugar do Serna. Quero a opinião de vocês, tá? Acho que, mais ou menos, o Lima, até o ano passado, eu acho que o Lima era um jogador muito útil, que a torcida pegava no pé sem motivo. Esse ano ele fez uma temporada muito abaixo. É uma temporada que faz sentido a torcida reclamar do Lima. Mas a gente precisa, futebol é momento, e o campo está dizendo que ele está entrando bem. Então hoje, sem Serna, com as opções que a gente tem, eu sei que vai ter gente que falar, pô, eu queria ver o Riquelme. Eu também queria ver o Riquelme, mas o Riquelme não tem entrada. Ele entrou contra o Lanús e nem entrou mal. As duas bolas do Cano, a bola que vai na trave e a bola que o Cano chuta ali de primeira na segunda trave, ali na esquerda, também são dois lançamentos, dois cruzamentos do Riquelme, mas não jogou com o Zubeldia ainda. Então, dentre as opções mais lógicas, eu gostaria de ver o Zubeldia colocar o Lima e o Acosta, obviamente, né, o craque do time nesse momento, e os dois inverterem um pouco ali em posição. Eu acho que seria um time que ia gerar movimentação. Acho que a gente vai perder o contra-ataque sem o Serna, mas a gente consegue ali, com troca de passe ali, fazer essa diferença. E o Acosta tem velocidade também, né? O Lima vai ter que fazer essa função um pouco de trocar com ele. Eu gostaria dessa escalação, quero a opinião de vocês, tá? Outra dúvida que a gente tem, que eu não sei se a gente... Não, a gente tem, eu acho. Eu tô falando, se eu tenho, eu sou um torcedor, vocês também podem ter, né? Não todos, mas alguns. É entre John Kennedy e Cano no ataque, cara. Por quê? Porque o Cano não vinha jogando mal com o Zubeldia os dois jogos. Acho que a função de centroavante dele é uma função que estava ok. Fez o gol contra o Botafogo, contra o Sport, ele finaliza na trave ali, ele dá assistência do gol anulado. O Cano dentro da área se mostrou o Cano que a gente está acostumado com ele, né? Nos últimos jogos do Renato também, se a gente for pensar Lanús e Vitória, ele também coloca a bola na trave. Mas o Cano saindo da área, eu nem acho que o problema seja velocidade, mobilidade. Seja esse negócio dele de querer dar um passe de primeira sempre e às vezes compromete ali atrás. Mostra um pouco de ansiedade. Eu já falei que parecia estar errado, ainda é muito cedo pra gente falar isso, mas pareço estar errado, quando eu dizia que achava que o John Kennedy não ia conseguir entregar. E o John Kennedy entregou tanto no final do jogo contra o Sport, quanto na partida inteira, mobilidade, chegou a driblar, puxou contra-ataque no gol do Serna, finalizou bem também, o primeiro gol, uma boa finalização dele no rebote, Samuel Xavier aguarda. Então peguei alguns números aqui que eu acho que vale a gente avaliar nesses 3 jogos do Zubeldia. Desculpa, gente, meio de acordar com garganta meio zoada, muita praia nessa vida aí. Deixa o like e curte pra você curtir uma praia também. Enfim, Cano, até os dois jogaram os 2 jogos, né? O Cano jogou uma minutagem um pouco maior que o John Kennedy. Cano joga 148 minutos, o John Kennedy joga 95 minutos. O Cano tem 1 gol e o John Kennedy tem 1 gol e uma assistência, né? Então, assim, o John Kennedy participa diretamente de 2 gols nessa fase. Aí você vai falar, pô, mas o Cano participou chutando a bola na trave, que não conta como assistência. Mas o John Kennedy também, ele dá o chute no rebote do Samuel Xavier, então isso tudo é muito igual. O John Kennedy tem uma participação a mais. O Cano dá 4 finalizações e o John Kennedy dá 3 finalizações, tá? Nesse período, mais uma vez, o John Kennedy tem menos minutagem que o Cano, porém as 3 finalizações do John Kennedy são todas no gol. O Cano só tem uma finalização no gol, que é o gol. Entre aspas, vale lembrar que tem uma na trave, que uma trave não conta como gol, né? O Cano, como eu falei, tem menos minutagem, então ele demora 37 minutos para fazer uma finalização, enquanto o John Kennedy demora 32 minutos para fazer uma finalização. É uma diferença muito pouca. São números parecidos, um pouquinho melhor para o John Kennedy no sentido da finalização ser no gol, de ter participado efetivamente, né, de 2 gols, que é uma assistência, e mas um gol foi de pênalti. Gol, contou, a gente tem 1 ponto lá no empate, graças a esse pênalti que ele bateu. Mas eu acho, já que está muito empatado, eu não vou discutir o quanto eu sou fã do Germancano e quanto eu falei várias vezes em vários vídeos aqui que eu não acreditava nesse John Kennedy da teoria que a galera achava ali, aquela fase dele no segundo semestre de 23. Mas, cara, como eu falei do Lima, eu tenho que... Não dá pra eu ter uma narrativa minha e me agarrar a ela. O campo, nesses 3 jogos do Zubeldia, os 2 que cada um jogou, o campo falou mais alto pro John Kennedy. Então, eu iria com o John Kennedy no jogo de amanhã, tá? Quero a opinião de vocês também. Então, meu ataque seria Acosta, Lima,
Canóbio e John Kennedy. Lembrando que o Lima e o Acosta, para mim, fazem essa troca. Queria saber a opinião de vocês sobre esse time. De resto, a gente não vai saber se vai poupar alguém ou não, né? Até agora, os jogadores poupados pelo Zubeldia foram por motivo de precaução. É o Cano que sentiu no jogo ante o Atlético Mineiro. Não chegou a ser uma lesão, mas por precaução foi poupado. É o Thiago Silva que também, por precaução, foi poupado contra o Sport. Então, assim, acho que é o que a gente queria. Um time titular e um time que, no limite, vai ter que poupar um outro jogador, porque realmente o nosso calendário é uma bosta. Acho que não vai ser esse momento que ele vai poupar mais jogador, a não ser que tenha um sentido alguma coisa de precaução, porque agora a gente tem o próximo jogo só na quinta-feira que vem, né? A gente vai jogar amanhã na quarta e só na outra quinta-feira. Então tem uma semana cheia de trabalho e de descansar também os atletas, então acho que não vai ser esse jogo que ele vai poupar. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Sobre a importância do jogo de amanhã para quinta-feira que vem. Vamos lá falar um pouco de torcida nesse momento, né, cara? É uma coisa que eu sou muito chato e vou ser chato nisso, tá? Até porque a mídia, ela faz um papel, a mídia no geral, assim, e os outros torcedores, a mídia faz esse papel muito e às vezes os outros torcedores entram nesse embalo e às vezes a gente não se defende, isso me incomoda. O Fluminense hoje tem a 8ª melhor média de público do Brasileirão. E dentre esses 7 times que estão na frente, 2 não são os considerados 12 grandes, né? Que é o Bahia e o Ceará. Então, hoje, torcedor do Flamengo, torcedor do Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e São Paulo podem vir falar do Fluminense. Quando tiver discussão no bar, pô, você bota menos torcedor no estádio que eu. Ok. De resto, não pode falar do Fluminense. Quando você estiver debatendo com um vascaíno, o botafoguense é loucura, tá, gente? O botafoguense só ganha de média de público nesse Brasileirão do Mirassol, do Juventude e do Red Bull Bragantino. Ah, e o Santos? O Santos ganha também, todo mundo ganha. Então, assim, não tem discussão. Nossa média hoje está em torno de 27, 28 mil pessoas por jogo. E por que eu estou falando essa tecla aqui agora? É porque o jogo de amanhã, depois do jogo de amanhã, a gente tem 2 jogos no Maracanã. Juventude e Vasco. O Juventude, a gente ganhando amanhã, porque aí faz diferença. Não adianta ser hipócrita, a gente entra numa espiral positiva, ainda mais depois da partida que foi contra o Atlético Mineiro. Se a gente ganhar jogando como a gente jogou contra o Atlético Mineiro, aí é jogo para bater 40 mil no Maracanã. E a gente aumentar a nossa média e continuar com a média lá no alto. Então, assim, não tô aqui para cobrar torcedor, não faz até porque, mais uma vez, eu tô viajando e não tava no último jogo. Mas eu tô falando para quem pode ir, tá desanimado e tá na dúvida se vai ou se não vai. Então, assim, é um jogo importante demais para girar essa chave com a torcida. E aí logo depois, cara, contra o Juventude em casa, com a nossa torcida, se a gente tiver 40 mil, a gente ganha esse jogo. Até porque a gente sabe que Fluminense no Maracanã, com o Maracanã cheio, os resultados aparecem. Faz muita diferença. E aí depois é o Vasco, que aí é um problema da torcida realmente. Eu estou elogiando a torcida aqui, que tem uma boa média de público no ano. Contra o Clássico a torcida não vai tanto, mas talvez numa sequência dessa, contra o Vasco a torcida apareça, até porque é um aquecimento da semifinal da Copa do Brasil, tá? Então, mais uma vez, vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, vai ter live hoje em algum momento aqui, apesar de estar de férias, eu vou continuar fazendo as lives aqui, e quero que você comente aqui seu time titular. Qual seria principalmente seu ataque titular para o jogo de amanhã contra o Mirassol, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!